Então, amigos, a gente vai falar hoje um pouco sobre referência e sentido, que são dois conceitos bastante importantes para a semântica e referência. Tá? A gente vai usar, claro, a proposta, basicamente, a proposta do Frege, para diferenciar esses dois conceitos em semântica e pragmática e tentar aplicar depois em algumas noções, algumas questões relacionadas também a texto. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, pense em um objeto qualquer no mundo. Eu selecionei aqui a Lua, mas pense em um objeto qualquer no mundo. E pensem que a gente pode ter um jeito de olhar melhor para esse objeto no mundo. Então, estou eu aqui, tá? Olhando para esse objeto no mundo por meio de um telescópio. Tá? Bom, com esse telescópio eu consigo ver mais detalhes desse objeto no mundo, mais características desse objeto no mundo. Ou seja, eu consigo me aproximar mais, saber mais desse objeto no mundo. O objeto não depende nem de mim, nem desse intermediário, do telescópio. Tá? A Lua não depende de mim, nem do telescópio, ela existe por si só. Mas o telescópio me ajuda a alcançar melhor e entender melhor as características desse objeto no mundo. Bom, agora vamos aplicar isso a essas noções que estamos começando a ver aqui de sentido e referência. Temos aqui a entidade no mundo que é a Lua, temos eu aqui no mundo, e estou, por meio desse telescópio, querendo entender melhor esse elemento aqui. Isso que a gente chama de entender melhor, esse intermediário, é o sentido. É ele que me faz entender mais as características desse objeto no mundo, o que me ajuda também a criar uma imagem mental sobre o objeto. Vejam que a referência, então, pode ser chamada da relação entre a expressão, que a gente vai chamar aqui de sentido, e uma entidade no mundo propriamente dita. Então, se eu tenho a seguinte pergunta, como é que você chama essa coisa no mundo? Como você se refere a essa coisa no mundo? Eu posso ter Lua ou satélite natural da Terra. Então, essas duas expressões, Lua e satélite natural da Terra, têm a função desse telescópio. São elas que me levam a essa entidade no mundo. São elas que me ajudam a chegar a essa entidade no mundo com os detalhes que eu quero. O sentido tem muito essa relação da expressão linguística. Então, se a gente pega uma definição como essa daqui do Michaelis Online para a Lua, veja que tem aqui corpo celeste, satélite natural da Terra, etc, etc, etc. Se eu tenho todas essas relações, eu consigo entender muito mais sobre esse objeto no mundo. Claro que essas relações linguísticas, essas expressões linguísticas dadas para essa entidade, é o que a gente chama de sentido. A entidade no mundo é a Lua. E quando eu pego esse sentido e consigo alcançar essa referência no mundo, eu tenho a referência. Outra coisa que a gente pode fazer é aquela brincadeirinha da forca aqui, ó. Então eu tenho um lugar aqui de 3 letras, uma palavra com 3 letras, e a dica satélite natural da Terra, de novo eu vou ter Lua. Né? Aqui, então, esse sentido, satélite natural da Terra, me leva a essa palavra, que é a palavra do jogo. Okay? Então, como essa relação é materializada, né? Essa relação entre sentido e referência é materializada? O primeiro jeito da gente materializar é com os nomes próprios. Então, se eu pego Robert Alves Bertucci, chega diretamente a mim no mundo. Em teoria, os nomes próprios, para os seres humanos, se referem a uma única entidade no mundo. Então, são sentido mais próprios, né, para a gente, por isso nome próprios. Agora veja que se eu pegar nomes próprios aqui, Ivete Sangalo, Lula e Pelé, e pedir para que sejam ligadas as referências, aqui vou chamar grosseiramente de referências às fotos, tá? Eu não consigo alcançar essas referências do mundo. Essas expressões linguísticas, esses sentidos não me fazem alcançar essas referências do mundo. Não consigo encontrar equivalência entre eles. Essa dificuldade de encontrar equivalência que é interessante para a gente estabelecer a relação entre sentido e referência. Imagine que eu tenho de novo aqui um nome próprio, uma expressão própria, como Sultan do Egito. Esse nome próprio, essa expressão, não me ajuda muito a entender quem é essa pessoa. Eu precisaria de uma expressão definida, dizer quem é essa pessoa. Ele é o... E aí eu consigo entender melhor a frase. Veja agora, eu vou juntar dois nomes próprios. Sultan Kosen se encontra com Jihotiamge nas pirâmides. Essa aqui é Jihotiamge. De novo, esses nomes próprios não me ajudam a encontrar nenhuma entidade no mundo. Agora, se eu tiver assim, Sultan Kosen, turco, 34 anos, 2,46 metros de altura, eu posso entender que ele é o homem mais alto do mundo, a partir do Guinness. E a Jihotiamge, indiana, 24 anos, 62,8 centímetros de altura, é a mulher mais baixa do mundo.
Então agora a gente tem o homem mais alto do mundo e a mulher mais baixa do mundo como expressões definidas e eu consigo entender bem agora quem são essas pessoas. Então nem sempre o nome próprio é a melhor expressão para a gente encontrar as entidades no mundo, para a gente fazer as melhores referências. Às vezes a gente precisa, por exemplo, de expressões definidas. Então, ainda com expressões definidas, se eu tiver o atual presidente dos Estados Unidos, eu chego ao Trump. Anteriormente eu chegava ao Obama, anteriormente eu chegava ao Bush, assim sucessivamente. O atual governador do Paraná chega ao Ratinho Júnior, antes Cida Borghetti, antes Beto Richa, etc. Agora veja que se eu tiver no lugar de indivíduos únicos, singulares, conjuntos, a expressão definida singular não me ajuda muito. Olha só, o aluno de letras nessa sala, não consigo chegar a um só, porque eu tenho 22 alunos na sala. A aluna de letras nessa sala, não consigo chegar a uma só, porque eu tenho 16, 17 alunas na sala. E o ex-governador do Paraná também não me deixa chegar a um só, porque eu tenho um conjunto muito grande. Então, quando a gente tem expressões que levam a conjuntos, a gente não consegue fazer no singular. Por isso eu preciso usar o plural para chegar ao conjunto. Os alunos de letras, futuros professores, os ex-governadores, etc. Então, a referência, sendo a relação entre uma expressão linguística, um sentido, e uma entidade no mundo, daria então a possibilidade da gente olhar para as expressões, para os sentidos e chegar às entidades do mundo, ou seja, fazer referência. Então, para o Roberley, você chega a essa entidade no mundo. A Lua, aquele objeto que já olhamos antes. Mas e para nomes abstratos, por exemplo, semântica? Qual é o objeto no mundo que vocês alcançam? Veja, existe semântica, a gente sabe que é uma área, uma disciplina, etc. Mas como é que a gente pega? Não pega. Então, às vezes, a referência que a gente tem pode ser abstrata. E é bom que seja para a gente entender que não precisa existir um objeto em si no mundo palpável, mas que a gente cria isso por meio de um conceito. Tá? Uma expressão linguística, nesse caso a palavra semântica, me leva a uma entidade no mundo, uma área do conhecimento, que é a semântica. Olha só outra, amor. Então, mesmo Camões ou Paulo, na Carta aos Coríntios, tendo tentado definir o que é o amor, ainda assim a gente não encontra um objeto no mundo para pegá-lo. Essa questão mais abstrata também é importante para a gente entender, assim como semântica, que conseguimos criar os conceitos, fazemos a relação entre sentido e referência, mas ela pode ser abstrata. Ora, olha só, algo que existe no mundo, presidente das Bahamas, mas eu não consigo aqui pensar na minha cabeça, criar uma imagem mental do presidente das Bahamas. Então, nem sempre uma expressão definida me dá exatamente quem é essa pessoa no mundo, embora eu consiga entender a frase. O presidente das Bahamas foi eleito ontem, por exemplo. Frase tranquila, tal, consigo entender. Mas tenho uma dificuldade de saber quem é essa pessoa no mundo. Não encontro a entidade, ou seja, não estabeleço o sentido e a referência de forma completa. Olha só outro interessante, as vítimas de Brumadinho. Então aconteceu a tragédia e tem as vítimas. Se eu pensar, foi feita uma missa para as vítimas de Brumadinho. Eu consigo entender a frase, entendo todos os elementos, mas não consigo criar aqui o conjunto de todas essas vítimas. Vejam que esse é um ponto interessante para a gente entender como é que isso faz parte da criação linguística, especialmente para a interpretação textual. Bom, com relação aos sentidos, eles podem ser dados pelos nomes próprios, como a gente mostrou antes, como Roberliaus e Bertucci, por expressões definidas, como eu já mostrei antes, mas a mim, por exemplo, o filho da Carlinha, do orientador da Carol, o professor que está na C206, ou que está ministrando essa aula agora, etc. Pode ser dada por pertencimento a conjuntos, como paranaense, goiarense, professor do UTFPR, cristão, etc., vários conjuntos aos quais eu pertenço. E pode ser dado também por uma foto. Aliás, essa é uma pergunta interessante. A foto é sentido ou é referência? O que vocês responderiam? Bom, mais adiante eu respondo isso. Bom, por que o sentido é importante? Pensem num contexto assim, alguém tem que abrir a sessão de defesa da Carol. Quem é? É o orientador da Carol. Pode ser a Maria, a Joana, ou o Roberley, que é o orientador da Carol, mas não importa. Seja quem for o orientador da Carol, é ele que deve abrir a sessão de defesa do trabalho dela. Isso é um ponto importante, eu posso não saber quem é a pessoa, mas do ponto de vista legal eu sei que quem abre a sessão de defesa é o orientador. Olha um segundo contexto. O prefeito vai dar um prêmio de 1 milhão para todas as goiarenses. O Roberley de Goiânia logo acarreta, a inferência dada que eu vou receber R$1 milhão porque eu pertenço a esse conjunto.
Ou então, por que o sentido é importante? Porque ele é a expressão linguística que me faz alcançar uma referência, uma entidade no mundo. Então, quando eu junto essa expressão com a entidade, eu consigo fazer referência. Ou, como a gente diz no nosso cotidiano, faz sentido. O sentido alcança, a referência alcança a entidade, isso tudo é completado. A referência por si é essa relação entre a expressão e a entidade que existe no mundo. Agora, se eu tenho sentidos diferentes, eu posso dizer que eu tenho sinônimos? O Roberley vai abrir a sessão de defesa da Carol. O orientador da Carol vai abrir a sessão de defesa. Essas sentenças são sinônimos? Então, naquilo que Frege entendia como sentido e referência, não. Porque imagine que alguém ouviu que é o Roberley que vai abrir essa sessão, mas não sabe que ele é o orientador, por alguma razão. Ou alguém não sabe que o Roberley e o orientador da Carol se refere ao mesmo ser no mundo. Então essas expressões não são sinônimas do ponto de vista do sentido. Podem ser do ponto de vista da entidade a que se refere no mundo, mas não no sentido. Ela se refere à mesma entidade no mundo, mas tem sentidos diferentes porque as pessoas podem não saber ou um ou outro sentido. Os exercícios agora. O primeiro é apresente 5 características pessoais que se referem a você. Uma pausa para você pensar. Segundo, 5 expressões que as pessoas usam para chamar você. Mais uma pausa. Terceiro exercício, 5 conjuntos aos quais você pertence. Por exemplo, brasileiro, paranaense, time de futebol, estilo de música que você gosta. Mais uma pausa. E o quarto, ler e entender comigo essa tirinha que vem aqui. É a tirinha do Nickel Nasa, publicada pelo Fernando Gonçalves na Folha de São Paulo. Então Deus, simbolizado por esse senhor aqui, com um triângulo no meio de trindade, diz para esse anjo assim: vai lá e expulsa esses 2 caras do paraíso. E o anjo diz: ok. Tem algo errado com as fotos. Aqui ele tem Adão e Eva, e ele está vendo 2 primatas aqui, um macho e uma fêmea. Já dá para a gente entender onde vamos chegar. Então, quais sentidos para as pessoas condenadas foram expressos na tirinha? Bom, as pessoas condenadas, esses 2 caras, tá? Então as fotos que Deus está dando, né, para o anjo, ele se refere como esses 2 caras. Aqui a gente tem Adão e aqui a gente tem Eva, 2 a serem expulsos. Mas veja que interessante, que eu tinha comentado antes, será que a foto é sentido ou referência? Bom, aqui a gente poderia dizer que é um sentido, porque ele pega a foto e esse sentido expresso na foto, ou seja, o jeito que a foto, as características que a foto apresenta não batem com a realidade. As características da foto não batem com a realidade. Então, nesse caso, ele não está conseguindo chegar à entidade no mundo. Tem um problema entre o sentido e a referência. O sentido que ele tem e aquilo que ele vê não fecha. Então, o sentido não está levando ele a uma referência plena. Por outro lado, do ponto de vista ipsis literi, né, a foto não pode ser uma referência mesmo, porque a foto é só um jeito da gente chegar à entidade no mundo. Aqui estávamos usando a foto como referência só grosso modo, para dizer, olha, essa entidade, quando a gente encontra ela no mundo, ela é a referência, a entidade que a gente está buscando. Então é um jeito da gente fazer referência. Pega um sentido, um exemplo lá meu, Robert Alves Bertuzzi, pego a minha foto e junto, como sendo a foto a entidade no mundo, né, e a relação de referência e sentido. Mas a foto é só um sentido mesmo, um jeito de eu chegar a uma entidade no mundo. Um detalhe é que o Frege estava trabalhando com expressões linguísticas. Foto não é uma expressão linguística, mas aqui na interpretação que a gente está fazendo, a gente pode considerar, grosso modo, a foto como um sentido possível, né, para a gente conseguir chegar a uma entidade no mundo, para a gente estabelecer, portanto, a relação entre sentido e referência. Então, a primeira pergunta é quais sentidos as pessoas condenadas foram expressas na tirinha? Esses 2 caras, Adão e Eva, e a própria foto. Bom, por que podemos dizer que é um problema entre o sentido e a referência? Porque o problema é que os sentidos que o anjo tem na mão não chegam à entidade no mundo. Então, esses sentidos não estabelecem uma referência com aquilo que ele tem de possibilidade de encontrar no mundo. E a terceira pergunta, como essa relação é prejudicada, né, esse sentido de referência contribui para a construção do humor? Bom, é aí que está a graça. O fato dele ter recebido de Deus, o ser supremo, aquele que conhece tudo, né, tudo sabe, tudo vê, que está em todo lugar.
tinha dado para ele as fotos daqueles crustáceos. Chega ali, ele não encontra essas pessoas, ele diz, bom, algum problema tem aí, o humor está exatamente nisso. Um ponto importante é exatamente a brincadeira com a intertextualidade da proposta darwiniana da evolução das espécies, quer dizer, se a gente veio dos primatas, talvez ainda não chegamos, enquanto primatas, né, a ser Adão e Eva, considerando que essas duas teorias pudessem estar de algum jeito unidas, né? Então a gente poderia ter aí, Deus poderia ter criado as espécies de algum jeito, elas foram evoluindo até que chegaram a Adão e Eva. Como Deus é o Senhor do tempo, ele já sabe exatamente quem são essas pessoas, já sabe basicamente o que aconteceu. Só que quando o anjo chega na Terra, esse tempo ainda não está planificado. Bem? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.